Depois de ter atribuído uma existência real à negação absoluta do bem, depois de ter entronizado o absurdo e criado um Deus da mentira, restava à loucura humana invocar este ídolo impossível, e é o que os insensatos fizeram. Escreviam-nos ultimamente que o respeitabilíssimo Padre Ventura, amigo superior dos teatinos, examinador dos bispos e etc., etc., depois de ter lido nosso dogma, declara que a cabala, ao seu ver, era uma invenção do diabo, e que a estrela de Salomão era um outro artifício do mesmo diabo para persuadir que ele, o diabo, faz um só com Deus. E eis o que ensinam seriamente os que são mestres em Israel. O ideal do nada e das trevas, inventando uma sublime filosofia que é a base universal da fé e a chave de todos os templos. O demônio pondo a sua assinatura ao lado da de Deus. Meus veneráveis mestres em teologia, sois mais feiticeiros do que julgam, ou do que julgais vós mesmos. E aquele que disse, o diabo é mentiroso como seu pai, teria talvez algumas pequenas coisas a corrigir nas decisões de vossas paternidades. Os evocadores do diabo devem, antes de tudo, ser da religião que admite um diabo criador e rival de Deus. Eis como procederá um firme crente na religião do diabo, para corresponder-se com seu pseudo-deus. Axioma mágico. No círculo da sua ação, todo verbo cria o que afirma. Consequência direta. Aquele que afirma o diabo, cria ou faz o diabo. O que é preciso ter para ser bem-sucedido nas evocações infernais? Primeiro, uma teimosia invencível. Segundo, uma consciência ao mesmo tempo endurecida no crime e muito acessível ao remorso e ao medo. Terceiro, uma ignorância aparente ou natural. Quarto, uma fé cega em tudo o que não é crível. Quinto, uma ideia completamente falsa de Deus. É preciso depois, primeiramente, profanar as cerimônias do culto no qual se crê e lançar aos pés os seus sinais mais sagrados. Em segundo lugar, fazer um sacrifício sangrento. Em terceiro lugar, obter a forquilha mágica. É um ramo de um só broto de amendoeira, que se deve cortar num só golpe, com a faca nova que terá servido para o sacrifício. A baqueta deve-se terminar em forquilha. É preciso pôr dentro desta forquilha de madeira uma forquilha de ferro ou aço, feita da própria lâmina da faca com a qual foi cortada. É preciso jejuar durante 15 dias, fazendo só uma refeição sem sal, depois do ocaso do sol. Esta refeição será de pão preto e sangue temperado com molhos sem sal, ou de favas pretas e ervas leitosas e narcóticas. Cada 5 dias, depois do ocaso do sol, embebedar-se com vinho no qual terá feito infusão, durante 5 horas, de 5 cabeças de papoulas pretas e 5 onças de linhaça triturada. Tudo contido numa toalha que tenha sido feita por uma prostituta. Em rigor, qualquer toalha serve, se for feita por uma mulher. A evocação pode ser feita quer na noite da segunda para a terça-feira, quer na da sexta para o sábado. É preciso procurar um lugar solitário e assombrado, tal como um cemitério frequentado por maus espíritos, uma ruína temida no campo, os fundos de um convento abandonado, o lugar onde foi cometido um assassinato, um altar druídico ou um antigo templo de ídolos. É preciso prover-se de uma roupa preta, sem costuras e sem manchas, de um barrete de chumbo constelado com os signos da Lua, Vênus e Saturno, de 2 velas de sebo humano colocadas em candelabros de pau preto cortados em forma crescente, de 2 coroas de verbena, de uma espada mágica de cabo preto, de forquilha mágica, de um vaso de cobre contendo o sangue da vítima, de uma naveta contendo os perfumes que serão de incenso, cânfora, aloes, âmbar pardo e estoraque,
incorporados e amassados com sangue de bode, polpa e morcego. É preciso ter também 4 cravos tirados no chão de um supliciado, a cabeça de um gato preto alimentado com carne humana durante 5 dias, um morcego afogado no sangue, os chifres de um bode com copuela, com cuboerite, e o crânio de um parricida. Todos esses objetos horríveis e muito difíceis de achar, estando reunidos, eis como devem ser dispostos. A pessoa traçará um círculo perfeito com a espada, deixando todavia uma ruptura ou um caminho de saída. No círculo, escreve um triângulo, pinta com sangue o pantáculo que traçou com a espada. Depois, num dos ângulos do triângulo, coloca o fogareiro de 3 pés, que poderíamos contar entre os objetos indispensáveis. Na base do triângulo, faz 3 círculos para o operador e seus 2 assistentes. E atrás do círculo do operador traça, não com o sangue da vítima, mas com o próprio sangue do operador, o sinal do lábaro ou monograma de Constantino. O operador ou os acólitos devem ter os pés descalços e a cabeça coberta. Deve ter trazido também a pele da vítima imolada. Esta pele cortada em faixas será colocada no círculo e formará um outro círculo com os 4 cravos do supliciado. Perto dos 4 cravos e fora do círculo devem ser colocadas a cabeça do gato, o crânio humano ou antes inumano, os chifres do bode e o morcego. Devem ser aspergidos com um ramo de vidoeiro molhado no sangue da vítima. Depois acende um fogo de lenha e amieiro e cipreste. As 2 velas mágicas serão colocadas à direita e à esquerda do operador, dentro das coroas de verbena. A pessoa pronunciará então as fórmulas de evocação que se acham nos elementos mágicos de Pedro de Apono ou nos engrimanços, quer manuscritos, quer impressos. A do grande grimório, repetida no vulgar dragão vermelho, foi voluntariamente alterada na impressão. Não temos a pretensão de entender o sentido destas palavras, que talvez não tem nenhum, e ao menos não deve ter nenhum que seja razoável, pois quem tem o poder de evocar o diabo, que é a soberana irracionalidade. Pico de Mirândola, sem dúvida pelo mesmo motivo, afirma que na magia negra as palavras mais bárbaras e absolutamente ininteligíveis são as mais eficazes e melhores. As conjurações são repetidas elevando a voz e com imprecações e ameaças, até que o espírito responda. É ordinariamente precedido quando vai aparecer por um vento violento que parece fazer ressoar em todo o campo. Os animais domésticos tremem, então, e se escondem. Os assistentes sentem um sopro diante da sua fronte, e os seus cabelos umedecidos por um suor frio se arrepiam nas suas cabeças. Os demônios ordinários tinham sinais e assinaturas. Essas assinaturas constatadas e conservadas nos arquivos judiciários como peças de convicção para o processo do infeliz Urbano Grandier. Essas assinaturas estavam postas embaixo de um pacto de que o Sr. Colin de Plance deu ao facsímile no atlas do seu dicionário infernal, e que traz como anotação: o rascunho está no inferno, no gabinete de Lúcifer. Apontamento muito precioso sobre uma localidade muito mal conhecida e sobre uma época ainda tão perto da nossa, anterior, portanto, ao processo dos moços Labarre e de Stoneland, que, como todos sabem, foram contemporâneos de Voltaire. A cédula era dupla, o espírito maligno levava uma e o reprovado voluntário ficava com a outra. As obrigações recíprocas eram, para o demônio, servir o feiticeiro durante um certo número de anos, e para o feiticeiro, pertencer ao demônio depois de um tempo determinado. A Igreja, nos seus exorcismos, consagrou a sua crença em todas estas coisas, e pode-se dizer que a magia negra e o seu príncipe tenebroso são uma criação, real, viva, terrível, do catolicismo romano, que até
são a sua obra especial e característica, porque os padres não inventam Deus. Por isso, os verdadeiros católicos prendem-se no fundo do coração à conservação, à regeneração desta grande obra que é a pedra filosofal do culto oficial e positivo. Dizem que, na língua dos forçados, os malfeitores chamam o diabo de padeiro. Todo o nosso desejo, e falamos aqui não como magista, mas sim como filho devotado do cristianismo e da Igreja, a qual devemos a nossa primeira educação e nossos primeiros entusiasmos. Todo o nosso desejo, dizemos, é o que o fantasma de Satã não possa mais ser chamado também o padeiro dos ministros da moral e dos representantes da alta virtude. Entenderão o nosso pensamento e nos perdoarão a ousadia das nossas aspirações em favor das nossas intenções devotadas e da sinceridade da nossa fé. A magia criadora do demônio, esta magia que ditou o Grimório do Papa Honório, o Enchiridion de Leão III, os exorcismos do ritual, as sentenças dos inquisidores, os requisitórios de Laubardemont, os artigos dos senhores Veillot e irmãos, os livros do Sr. Falox, Montalemberg, Mirvaille, a magia dos feiticeiros e dos homens, pois que não o são, é alguma coisa verdadeiramente condenável em alguns e infinitamente deplorável nos outros. É principalmente para combater, desvendando-as, estas tristes aberrações do espírito humano, que publicamos este livro. Possa ele servir para o êxito dessa santa obra. Porém, não mostramos ainda estas obras ímpias em toda a sua torpeza e monstruosa loucura. É preciso compulsar os anais da demonomania para conceber certos crimes que só a imaginação não inventaria. O cabalista Bodin, israelita por convicção e católico por necessidade, não teve outra intenção na sua demoniomania dos feiticeiros senão atacar o catolicismo nas suas obras e solapar o maior de todos os abusos da sua doutrina. A obra de Bodin é profundamente maquiavélica e fere no coração as instituições e os homens que ele parece defender. Dificilmente seria possível imaginar, sem o ter lido, tudo o que ajuntou de coisas sangrentas e horríveis, atos de superstição revoltante, sentenças e execuções estúpidas. Queimai tudo, pareciam dizer os inquisitores. Deus reconhecerá os seus. Pobres loucos, mulheres histéricas, idiotas, eram queimados sem misericórdia por um crime de magia, mas também que grandes culpados escapavam a essa injusta e sanguinária justiça. É o que Bodin nos faz entender, quando nos conta anedotas do gênero daquelas que põe na morte do rei Carlos IX. É uma abominação pouco conhecida e que, ainda que o saibamos, mesmo na época da mais febril e desoladora literatura, não tentou a nerve de nenhum romancista. Ferido por um mal de que nenhum médico podia descobrir a causa, nem explicar os terríveis sintomas, o rei Carlos IX ia morrer. A rainha-mãe, que o governava inteiramente e que podia perder tudo sob um outro reino, a rainha-mãe, que desconfiaram ter sido a causadora desta doença, contra seus próprios interesses, porque sempre supunham que esta mulher, capaz de tudo, tinha ardes ocultos e interesses desconhecidos. Consultou primeiramente os seus astrólogos sobre o rei, depois recorreu à mais detestável das magias. O estado do doente, sendo de dia para dia mais duvidoso e ficando mais desesperado, resolveu-se consultar o oráculo da cabeça sangrenta. E eis como se procedeu para esta operação infernal. Tomaram uma criança de belo rosto e inocente de costume. Fizeram-na preparar em segredo para sua primeira comunhão por um esmoler do palácio. Depois, chegado o dia ou antes a noite do sacrifício, um monge, jacobino apóstata e dado a obras ocultas de magia negra, começou à meia-noite no quarto do doente e em presença somente de Catarina de Médicis
e dos de sua confiança, o que então era chamada Missa do Diabo. Para esta missa, celebrada diante da imagem do demônio, tendo sob seus pés uma cruz deitada, o feiticeiro consagrou 2 hóstias, uma preta e outra branca. A branca foi dada à criança, que levaram vestida como para o batismo e que foi degolada nos próprios degraus do altar, logo depois da sua comunhão. A sua cabeça, separada do tronco num só golpe, foi colocada toda palpitante sobre a grande hóstia negra que cobria o fundo da pátena, e depois levada para uma mesa em que ardiam lâmpadas misteriosas. O exorcismo começou então, e o demônio foi posto em condições de pronunciar um oráculo e responder pela boca desta cabeça a uma questão secreta que o rei não ousaria fazer em voz alta, e nem mesmo tinha confiado a ninguém. Então, uma voz fraca, uma voz estranha, e que nada tinha de humana, se fez ouvir nesta pobre criancinha mártir. Sou forçado a isso, dizia esta voz em latim, vim patior. A esta resposta que, sem dúvida, anunciava ao doente que o inferno não o protegia mais. Um estremecimento horrível se apoderou dele. Os seus braços ficaram rijos. Ele gritou com a voz rouca, afastai esta cabeça, afastai esta cabeça. E até o seu último suspiro não o ouviam dizer outra coisa. Os que o serviam e que não estavam na confidência deste horrível mistério acreditaram que era perseguido pelo fantasma de Colling e que julgava ver diante de si a cabeça do almirante. Mas o que agitava o moribundo já não era mais um remorso, era um terror sem esperança e um inferno antecipado. Esta negra lenda mágica de Bodão lembra as abomináveis práticas e o suplício bem merecido deste Gilles de Laval, senhor de raiz, que passou do asceticismo à magia negra e se entregou para conciliar as boas graças de Satã, aos mais revoltantes sacrifícios. Este alienado declarou no seu processo que Satã lhe aparecera diversas vezes, mas que o tinha enganado sempre, prometendo tesouros que lhe não dava nunca. Resultou das informações jurídicas que várias centenas de infelizes crianças tinham sido vítimas da cupidez e da imaginação atroz desse assassino.